Hoje a história vai ser longa. Eu vou fazer um resumo do Novo Testamento. Já fiz o resumo do Antigo Testamento, se você quiser voltar nos vídeos anteriores. E agora vamos embarcar no Novo Testamento, que conta principalmente a história de Jesus e o nascimento da igreja cristã como nós conhecemos hoje. Então senta em volta aqui da nossa fogueira e vamos conversar sobre isso. Então, o Antigo Testamento termina com a história do retorno do povo de Israel ali para sua terra, para reconstruir as cidades, para reconstruir o templo. E depois nós temos um período grande ali entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, que não é relatado. Mas como eu comentei também no último vídeo, nós temos dois fatos importantes ali para nossa história do Novo Testamento, que foi a ascensão do Império Grego e, posteriormente, a ascensão do Império Romano. E foi nesse período do Império Romano que se inicia a história do Novo Testamento. Então, você pode lembrar de várias histórias dos evangelhos e que tinha um centurião romano ou tinha Pilatos, que era um governante lá de Roma. Mas o que Roma tinha a ver com Israel? Bem, é porque o Império Romano era o império ali mais proeminente na época e ele dominou a região de Israel. Então, por isso que, apesar deles deixarem que Israel tivesse certa autonomia política, eles estavam em cima ali para cobrar impostos e também para comandar a região até certo ponto. Então, os reis de Israel não poderiam fazer certas coisas que Roma não fosse gostar. E é nesse cenário que nós temos exatamente o nascimento de Jesus. Então, os seus pais, José e Maria, eles residiam ao norte do país, numa cidade chamada Nazaré. E um governante romano pediu que fosse feito um censo no país, provavelmente para conseguir controlar melhor ali, para cobrar melhor os impostos, enfim, ele pediu que fosse feita uma contagem do povo. Mas para essa contagem ser feita, cada um tinha que voltar para a sua cidade de origem. E no caso de José, a cidade que ele deveria estar quando o censo fosse acontecer era a cidade de Belém. Por quê? Porque a sua família originava dali. Ele era descendente da linhagem do rei Davi. E Davi havia nascido na cidade de Belém. Então, ele tinha que voltar ou ir até Belém para participar dessa contagem do povo, desse censo. Eles iniciam a viagem, Maria já estava grávida de Jesus, e quando eles chegam ali em Belém, não existia local para eles ficarem, a cidade já estava cheia, os locais de hospedagem já estavam cheios, eles não tinham nenhum local para ficar. O único local que eles conseguiram foi uma estrebaria, um lugar onde ficam os animais, e foi ali que Jesus nasceu. O Salvador do mundo veio de maneira extremamente humilde e nasceu dentro de uma estrebaria e foi colocado numa manjedoura. Uma manjedoura era um local ali feito de palha para colocar os animais. Foi ali que foi colocado o Salvador do mundo que havia acabado de nascer. Quando ele nasceu, algumas pessoas já foram avisadas. Anjos avisaram essas pessoas. Tinha alguns pastores na região ali que eram fiéis a Deus, que estudavam as profecias, porque o Antigo Testamento já tinha profetizado inúmeras vezes que o Messias viria, que Jesus viria. E essas pessoas que estavam aguardando, que estavam esperando a vinda de Jesus, foram avisadas, algumas dessas pessoas, que o Salvador tinha nascido ali em Belém. E eles foram inicialmente visitar, então, Jesus e prestar homenagens para Jesus que tinha acabado de nascer. Também, posteriormente, foram visitar os reis magos. A gente conhece bem essa história, a história do Natal, que esses magos vão dar presentes para Jesus. Quem que eram esses magos? Eles provavelmente eram persas, pessoas que não eram judeus, não eram daquela região. Mas eles conheciam também as profecias, conheciam que um dia nasceria o rei, o Salvador, e ao ver um fenômeno estranho, um fenômeno diferente no céu,
eles entenderam que talvez aquilo fosse ser o cumprimento dessa profecia que eles tanto esperavam. Estudaram, foram atrás e resolveram seguir a estrela, porque essa estrela se movia, e foram atrás da estrela. A estrela para então em Jerusalém, e ali esses viajantes começam a se perguntar, e perguntar para as pessoas onde é que estava o Messias, onde é que estava o Messias, e ninguém sabia onde é que estava o Messias. E a cidade toda ficou meio em alvoroço, mas será que o Messias nasceu? Porque eles também conheciam a profecia. Mas será que o Messias nasceu? O que está acontecendo? E o próprio rei daquele local, o rei judeu, chamado Herodes, ficou com medo. Por quê? Eles imaginavam que o Messias seria um líder político. Alguém que ia vir e assumir o trono, talvez guerrear contra Roma e para eles finalmente serem livres. Porque se você acompanhou a história do Antigo Testamento, eles estavam sempre sendo subjugados por algum povo. Era o Egito, depois foi a Babilônia, depois foram os gregos, depois foram os romanos. E eles queriam ser finalmente livres, serem autônomos. E esse Messias, eles imaginavam que era a pessoa que ia finalmente libertar eles para eles poderem ter um país soberano e livre. Então, Herodes, que tinha um pouco ali de relacionamento com os romanos, estava ali como rei, devido a esse relacionamento que ele tinha, temeu isso. Vai vir esse cara aí, vai tomar o meu lugar, o lugar da minha descendência, e eu não vou permitir isso. E chamou para conversar os magos, e falou, me avisa onde é que está esse Messias aí, que eu quero ir adorar ele também. Mas é claro que era uma armadilha, que depois os magos ficaram sabendo e não voltaram para avisar Herodes aonde que Jesus estava. Mas eles seguiram viagem, aquela estrela que tinha parado em Jerusalém agora vai até Belém, eles encontram Jesus e ali eles adoram Jesus, entregam os seus presentes, as suas dádivas, presentes que talvez tenham ajudado financeiramente a família de Jesus, né, José e Maria, porque eles tiveram que fugir. A mesma coisa que aconteceu lá no Antigo Testamento, do rei mandar matar as crianças do faraó, aconteceu ali novamente. Você veja que existem muitas coincidências na Bíblia, histórias que se repetem de maneira muito parecida, porque na verdade essas histórias são proféticas. Elas vão mostrando o que vai acontecer novamente lá no futuro. E aqui não foi diferente. O rei Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Ele não sabia exatamente qual que seria a idade de Jesus, aonde que ele estaria. E então ele, para ter certeza que ia conseguir pegar Jesus, ele manda esse decreto. Mas José e Maria são avisados que eles deveriam fugir. E eles fazem exatamente isso, fogem para o Egito. Até que esse rei morra. O rei Herodes, anos depois, morreu. Então, o José e Maria puderam retornar a Israel. E eles voltaram para Nazaré. Então, vamos recapitular aqui. Eles eram de Nazaré, tiveram que ir para Belém para fazer o censo. Jesus nasce ali em Belém. Aí eles fogem para o Egito, porque Herodes quer matar Jesus. E aí eles voltam, depois que Herodes morre, para Nazaré. Então, por isso que talvez você tenha ouvido que Jesus é Jesus o Nazareno, Jesus de Nazaré. Mas você também, das músicas de Natal, aí lembra que Jesus nasceu em Belém. Então, como que é essa história? É porque, apesar de ele ter nascido em Belém, ele passou boa parte da vida dele em Nazaré, que era a cidade onde os seus pais moravam mesmo, né? Então, por isso que ele é considerado Jesus de Nazaré. Então, ele passou ali esses primeiros anos da vida dele, os primeiros 30 anos da vida dele, de uma maneira que até a Bíblia não relata muito. Só diz que ele crescia em estatura, sabedoria e graça. Ou seja, em todas as áreas da vida dele, ele era pleno. Ele não se desenvolveu somente na área espiritual. Ele também se desenvolveu na área física, se desenvolveu na área de relacionamentos, se desenvolveu na área de conhecimento. Então, todas as áreas ele se desenvolvia e crescia e arrancava admiração por onde ele passava. Tem uma história, quando ele era criança, ele foi visitar o templo e conversava com pessoas muito mais velhas sobre as escrituras e ele demonstrava um conhecimento que as pessoas ficavam boquiabertas. Mas como? Você é uma criança, como é que você... Da onde você tem tanto conhecimento? Da onde você fala tão bem?
Então, ele já demonstrava um grande conhecimento das escrituras e, principalmente, não só o conhecimento ali dos dados, das informações, mas a compreensão da sabedoria, do que estava por trás de todo aquele conhecimento. Quando ele tinha 30 anos, ele começa mais efetivamente o seu ministério. Ele é batizado pelo seu primo, João Batista, e a partir dali ele sai para ser tentado no deserto. Ele rebate todas essas tentações com palavras da própria Bíblia, mostrando para a gente como nós devemos fazer também com as nossas tentações. Então, toda a vida de Jesus é um exemplo para a gente também. A maneira com que ele lidava com as situações, a maneira com que ele lidava com as pessoas, como ele lidava com a sua vida espiritual. A gente sempre se espelha em tudo que ele fez aqui para seguir o mesmo modelo, o modelo de Jesus Cristo. Ao longo também desse ministério, desses anos, ele preparou os seus discípulos. Ele escolheu 12 pessoas das mais diversas famílias e situações financeiras e situações de conhecimento, e começou a preparar essas pessoas, porque seriam essas pessoas que levariam tudo que ele estava falando ali, o evangelho e também a mensagem da sua morte e ressurreição para todo mundo, que foi exatamente o que aconteceu. Ele fez muitos milagres, contou muitas parábolas que eram histórias que as pessoas poderiam entender conceitos complexos da religião, mas de maneira simples, porque ele usava conceitos do dia a dia, como uma semente, uma plantação, uma vinha, uma história de um pai. Tudo isso ele usava para que o povo entendesse de maneira bem didática as verdades do reino de Deus, do reino que ele vinha trazer, que não era um reino ali na terra, como eles estavam esperando, alguém queria guerrear talvez contra o Império Romano, que ia trazer a soberania para o país, mas um reino que era no céu. E aí, o resto dessa história eu vou contar na parte 2 do vídeo, que vai vir na sequência. Então, espero que vocês tenham gostado da parte 1 e até a próxima. Tchau, tchau!